A Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 43. Quando Adoniseque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então, o que começa aqui? A fama de Israel correu a terra. E a destruição de Jericó foi algo emblemático, algo muito significativo, que assustou os demais povos. E o que aconteceu? Um povo, uma nação, Gibeão, fez paz com Israel, se aliou com Israel. E este rei, que é o rei de Jerusalém, ele temeu, e temeu muito. Então, o que ele pensou? Ah, eu vou sitiar Gibeão. Eu vou dar um passo antes de Israel. Mas o que aconteceu? No 6, os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Então, o que os gibeonitas fizeram? Pediram ajuda a Josué. E Josué reuniu o exército, o povo, a gente de guerra. E aqui eu quero meditar, compartilhar com vocês uma coisa muito importante. Quem faz a guerra não é apenas os que saem na batalha, os que carregam armas ou escudos. Quem fica cuidando das crianças também está fazendo a guerra. Quem está cuidando dos mantimentos também está fazendo a guerra. Quem está cuidando das bagagens também está fazendo a guerra. Porque nenhum soldado, nenhum exército, nenhum povo guerreiro consegue guerrear em paz se suas crianças, se seus filhos não estão seguros, se não houver mantimento, se as bagagens forem saqueadas, roubadas ou escondidas. Então, fica uma lição para nós. Quem vai para a guerra é todo o povo. E nós podemos tirar uma lição. Quem está servindo a Deus na igreja, quem está fazendo a vontade de Deus na igreja, não é só quem prega no púlpito, não é só quem canta no altar, quem ministra o louvor. Não, aquela professora que fica na escolinha cuidando das crianças, ela também está servindo a Deus. O ministério dela é tão importante quanto daquele que está pregando, daquele que está ministrando. Aquele que cuida dos banheiros, que cuida dos bancos, das cadeiras da igreja, quem cuida da segurança dos carros,
quem visita as senhoras, quem faz reunião na sua casa. Todos nós fomos chamados a servir a Deus, cada um num posto. Quem faz a guerra não é só quem dá tiro ou quem usa lança, espada, não. Todos fazem a guerra, todos servem a Deus, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nem todo o corpo é mão, nem todo o corpo é olho, nem todo o corpo é pé, mas todos somos membros uns dos outros. Então, me chamou muita atenção isso, nesse versículo 7, que Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes, mas o povo ficou lá. O povo ficou na retaguarda, cuidando dos bens mais preciosos, que são os filhos, a descendência. No 8, o próprio Deus diz: não temas, não tenha medo, porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Há pouco tempo nós estudamos alguns vídeos sobre bênçãos e maldição, sobre obediência e desobediência, porque esse era um tema muito frequente no livro de Deuteronômio. Então, quem está acompanhando esses estudos, essas reflexões no ano de 2024, percebeu que a gente está caminhando pela Bíblia, né? Começamos no Gênesis e agora a gente chega aqui em Josué e a gente vai ver a concretização das promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Os ensinos que Moisés, por 40 anos, passou para o povo. Para aquela geração que morreu, que pereceu, e para aquela geração nova, jovem, que entrou na Terra Prometida. E Josué é um personagem maravilhoso da Bíblia. Ele é um tipo de Jesus. Tem um vídeo que eu fiz com muito amor, com muito carinho, com muita emoção, com muita gratidão sobre a vida de Josué. Se tu não assistiu, eu te convido a assistir na playlist Personagens Bíblicos. Moisés é um personagem maravilhoso, mas Josué sucedeu Moisés. Josué executou, colocou em prática tudo aquilo que foi ensinado por Deus a Moisés e por Moisés ao povo. Então, vocês vão entender muito mais sobre Josué assistindo o vídeo nessa playlist, tá? Porque hoje eu vou me deter neste capítulo falando destas vitórias que Josué teve no Senhor. Então, o próprio Deus falou para Josué: não temas, não tenha medo. Eu entreguei eles nas tuas mãos e ninguém vai poder te resistir. E o que a gente viu? Que uma das bênçãos que estava em Deuteronômio era que ninguém ia resistir, que os inimigos iriam fugir, que haveria vitória e triunfo. E é isso que ocorreu na vida de Josué. Então, do 8 nós vamos para o 11. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, quem? Os inimigos, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então, fugir também era uma bênção. Os inimigos iam te perseguir por um caminho e iriam fugir por 7. Então, é isso que aconteceu. Eles fugiram de Josué e do exército de Israel.
E aí vem uma chuva de pedras que Deus, para ajudar, manda. E aí é interessante que mais pelas pedras morreram do que mesmo pela espada de Josué do exército. E isso me lembra Sansão, que a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus, no caso, na sua morte, do que em toda a sua vida. Então existe sim algumas questões, algumas situações que só vão acontecer, só vão se revelar no desfecho, no fechar das cortinas, na morte, no encerramento. E no caso essa da chuva de pedras, pensa nisso, hein? Pedras muito grandes. Deus mandou para aniquilar os inimigos de Josué e do povo de Israel. Aí vamos para uma história maravilhosa que ocorre nos versos 12 a 15. Então eu vou ler todo o trecho, tá bom? E aí depois a gente comenta. Então, 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Eu me emociono porque eu admiro Josué. Josué era um moço, como a gente diria aqui no Rio Grande do Sul, era um guri de Moisés, que aprendeu, que viu tudo e se manteve fiel. Lembra que ele era um dos espias, Josué e Calebe. De 12, só eles creram, só eles tiveram fé, só eles se mantiveram fiéis às promessas de Deus. E Deus honrou Josué, sendo ele o sucessor de Moisés. E Moisés fez tudo, né, para entrar na terra prometida, mas não conseguiu entrar. Deus deu 120 anos para Moisés, mas ele não entrou na terra prometida. Quem entrou, quem tomou posse, quem varreu os inimigos foi Josué. Isso é uma lição para nós. A humildade de Josué, a fidelidade de Josué, a coragem. Porque quando Deus chamou Josué, ele disse: ser forte, ser corajoso, ser valente, não temas. Assiste o vídeo que eu me empolgo. Vamos falar sobre um milagre que aconteceu aqui. O sol parou e a lua parou. E isso permitiu que houvesse uma vitória estrondosa do exército de Israel. Deus, além da chuva de pedra, além das pedras gigantescas, das enormes pedras, Deus ainda fez um sinal, uma maravilha no céu, parando o sol e parando a lua. E o que me emociona é que no verso 14 diz que o Senhor atendeu a voz de um homem. Assim como Elias, que pediu para Deus não chover, pediu que não chovesse e não choveu. E depois ele pediu para chover e choveu. Quer dizer, Deus ouve as orações dos justos, daqueles que são fiéis a Ele. A gente viu em Provérbios
Quem é ímpio, injusto, pecador, Deus abomina a oração. Mas quem é fiel, quem é obediente, quem se humilha na sua presença, quem o ama de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, pode confiar que Deus vai ouvir a sua oração. Agrada-te do Senhor, ama o Senhor, teme o Senhor, louva que Ele vai ouvir a tua oração. Porque Deus é Pai e Ele ama quando os seus filhos e as suas filhas falam com Ele. Então, sim, Deus atende a voz de um homem, atende a voz de uma mulher, atende a voz de um idoso, de uma criança, desde que o coração desta pessoa, deste ser humano, seja inteiramente dele. Aí eu vou dar um pulo. 21. Todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Então, depois de uma vitória estrondosa, acachapante, como a gente fala, eles voltaram em paz. E ninguém ousava falar nada, falar contra. Dá um pio. 25. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Interessante que Deus falou para Josué: não temas, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, seja valente, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. E agora ele está fortalecendo os capitães do exército. A consolação que a gente recebe é a consolação que a gente dá. A bênção que Deus dá para nós devemos estender para os que estão ao nosso redor. Então, Josué se tornou forte, corajoso, vitorioso, valente. E ele era uma referência para os capitães do exército. Interessante que, desde que a gente começou esse capítulo, vocês viram quanto não temas? Tem um vídeo no canal que eu e o Alexandre fizemos juntos sobre não temas, não temais, não tenha medo. Que muitas pessoas pensam ou acreditam ou até leem na internet de que tem 365 não temas. E eu fiquei de fazer essa pesquisa. E nesse vídeo eu falo sobre quantas vezes realmente aparece na Bíblia não temas, não temais, não tenha medo. Mas se vocês forem ver a vida de Josué, muitas referências. Deus fortalecendo, Deus dizendo: filho, não tenha medo. Eu estou contigo, tu vai vencer. Os inimigos vão ser derrotados e vão fugir da tua presença. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Josué. Então, mais um vídeo para ti. Não temas. É um vídeo que tu encontra na participação especial, na playlist participação especial, porque o Alexandre estava junto comigo. 27. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se havia escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Eu fui direto para o 27 porque era muito comum eles vencerem os exércitos e matarem os reis das nações, dos povos, o líder. E aqui aconteceu isso, 5 reis foram mortos. E para o temor de todos e para o exemplo de todos, e também como uma forma de vitória, eles ficaram pendurados, expostos. Mas olha só, ele não deixou isso. Olha o que Josué fez. Além de tudo, ele ainda era correto, né? Ainda tinha misericórdia até com os inimigos. Porque ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna. Ele sepultou os reis inimigos, os reis mortos, tá? 28.
No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei, destruindo-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Então, isso é muito importante. Deus dizia, destrói totalmente. Ele destruía totalmente. Prende, ele prendia. Mata, ele matava. Faz isso, faz aquilo. Ele era fiel. Ele obedecia estritamente às ordens de Deus, assim como Davi. Então isso é muito importante para nós também. Quando Deus fala conosco, nos mostra a direção, nos mostra o caminho, é para a gente obedecer 110% integralmente. A gente não escolhe o que a gente vai obedecer. Ou a gente obedece, ou a gente não obedece. 33. Orão, rei de Gézer, saiu para ajudar Laquis. Porém, Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nem um sequer. Então, o que acontece? Era comum os inimigos se unirem para derrubar, ou para destruir, ou para tentar vencer Josué. Mas não adiantava. O inferno pode fazer reunião. Eles podem fazer uma campanha no inferno. Se Deus disser que tu vai vencer, tu vai vencer. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Que Deus sempre nos conduz em triunfo. Que aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então é isso que nós temos que crer. Acreditar na vitória do Senhor, nas bênçãos do Senhor. Aí eu vou pular agora para o 40. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Então, ele destruiu tudo como Deus havia ordenado. Mais uma vez, ele foi fiel à ordem do Senhor. 42. E de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então, as pelejas de Israel eram do próprio Deus. Assim como as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós não lutamos sozinhos. Deus luta as nossas lutas. Os inimigos se juntaram contra Josué. Os inimigos se aliaram contra o povo de Israel. Eles achavam que se eles se unissem, eles conseguiriam vencer Josué e o povo de Israel. Mas eles não sabiam que o próprio Deus lutava, pelejava, batalhava, guerreava por Israel. Mandava chuva de pedras, parava o sol, parava a lua para dar vitória ao seu povo. Essa é apenas uma das, vamos dizer assim, narrativas sobre as vitórias de Josué. Josué foi vitorioso do início ao fim, porque ele obedecia às ordens de Deus, porque ele amava a Deus.